Obrigado pela oração de vocês. Consegui chegar. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 19. A maioria dos irmãos estavam pela manhã. Nós vamos dar continuidade. E se Deus permitir, vamos concluir esse capítulo 19, aprendendo quando Deus salva o seu povo. Amém? Amém. Vamos orar um pouco mais. Ó Pai, eu agradeço por estar aqui nessa noite, na companhia dos meus irmãos. Continua, Deus, a derramar graça sobre a nossa vida. Abençoa a nossa reunião, Senhor. Abençoa, meu Deus, aqueles que nos veem pelo Facebook. Que o Senhor possa cada vez mais fazer crescer em nós a graça e o conhecimento de Ti e nos tornar ramos frutíferos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como vimos pela manhã, irmãos, nós vemos como o inimigo age tentando abalar o nosso psicológico, tentando nos desestruturar mentalmente. Foi assim que o rei da Síria enviou seus emissários, que repetiam sistematicamente que o povo deveria se render, que o rei estava ficando maluco, em quem é que o rei estava confiando. E o rei Ezequias tomou todas as atitudes que um servo de Deus deve tomar diante da dificuldade. Deve buscar a Deus, deve buscar o mensageiro de Deus e, acima de tudo, deve confiar em Deus, para que o mesmo Deus que nos permitiu entrar na tempestade nos faça sair dela. Devemos entender que tudo na nossa vida está no controle de Deus, inclusive os nossos problemas. Aqueles que se levantam contra nós, aqueles que muitas vezes nos perseguem injustamente, todas essas pessoas estão debaixo da soberania de Deus. E agora, irmãos, diante do ataque psicológico do rei da Síria, nós vemos aqui, irmãos, algo muito bonito, a partir do versículo 14 do capítulo 19, a oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor. Olhe como nós não deveríamos ter esse tipo de atitude, irmãos. Quando alguém fizer alguma coisa contra você, algum tipo de ameaça, pegue, apresente diante do Senhor, mesmo coisas materiais, irmãos, porque muitas vezes nós queremos externalizar uma espiritualidade que não é a que Deus quer para nós. Nós dependemos de Deus, inclusive materialmente. Então vamos imaginar que você tenha recebido uma carta de despejo, antes mesmo de você procurar um advogado, antes de você tentar fazer um acordo com qualquer pessoa. Pegue essa carta, bote no seu quarto em secreto, dobre os seus joelhos, apresente ela a Deus em oração. Sabe, nós devemos, irmãos, cultuar mais a Deus em oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus foram pessoas que tiveram vida de oração. E aqui com o rei Ezequias não foi diferente. O rei Ezequias recebeu aquela carta de ameaça. E ele então subiu até a casa do Senhor. Jerusalém já fica num lugar alto, e o templo fica em um lugar mais alto da cidade. Por isso que a gente vai ver, inclusive, quando Jesus fala no capítulo 18 de Lucas: subiu um publicano e um fariseu ao templo para orar, porque o templo ficava num lugar alto. Então ele sobe ao templo, a casa do Senhor, e estendeu aquela carta perante o Senhor. Nós sabemos que aquela atitude, irmãos, é apenas uma atitude de fé, porque Deus já sabia o conteúdo daquela carta, muito antes dela ser escrita. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel,
Olha, irmãos, é importante, aqui nós vamos ver como é importante uma vida relacional com o Senhor. É nesses momentos, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus vai ser colocado à prova. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo em uma masmorra em Roma, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Quando ele escreve a carta aos Romanos, que eu sugeri aos irmãos que lessem, ele vai dizer: todo aquele que crê, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como clamarão aquele a respeito de quem nada ouviram? Como uma pessoa pode clamar a respeito de um Senhor que ele não conhece? Há exemplo daqueles sete exorcistas, filhos de Seva. Saia, demônio, em nome de Jesus, que Paulo prega. Ele não conhecia Jesus. E a gente vai ver o desastre que se sucede. Aqui nós vamos ver um rei que tinha um relacionamento com Deus. Mais uma vez eu quero voltar ao capítulo 18, que descreve isso. No versículo 6 do capítulo 18 diz: porque se apegou ao Senhor, desde o começo do reinado de Ezequias. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Olha que coisa. Ele não deixou de segui-lo. Nós já vimos aqui, irmãos, que esse episódio aqui de Senaqueribe é no 14º do reinado de 14º ano do reinado de Ezequias. Ou seja, ele já andava com Deus, meu irmão José, há 14 anos. Estou falando como rei, porque mesmo antes de rei, provavelmente ele devia ser extremamente zeloso com as coisas de Deus. E há 14 anos ele já reinava em comunhão com o Senhor. E agora essa comunhão é provada e aprovada. Que seja assim comigo e você, irmãos. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor no dia a dia, para que em momentos tensos, em momentos de angústia, em momentos de turbulência, nós possamos ter essa intimidade com Deus, para nos tranquilizar mesmo na tempestade. Então ele foi até a casa do Senhor, versículo 15, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel. Olha que coisa. Deus de aliança. É isso que ele está dizendo aqui. Deus tem uma aliança com o seu povo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, se eu não me engano, e Deus é fiel, e ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Na nossa aliança com Deus, só uma parte pode ser infiel, que é a gente. Deus nunca vai ser. Então aqui ele está falando da aliança que Deus tem com o seu povo. Título da nossa mensagem, temos falado: quando Deus salva o seu povo. Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Olha que coisa linda. A palavra entronizado significa sentado no trono. Se diz que um rei, vai tomar o trono, é esse verbo, entronizar. A sala do trono de Deus está acima dos querubins. Os querubins, irmãos, eram aqueles anjos que ficavam em cima da Arca da Aliança, num lugar chamado propiciatório. As asas deles cobriam a Arca da Aliança, e naquele espaço entre as asas do anjo, era ali que o sumo sacerdote aspergia o sangue, que simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. Tu estás entronizado acima dos querubins. Olha, a oração de Ezequias é muito próximo da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estás nos céus, tu que estás entronizado acima dos querubins. Sabe que coisa linda, irmãos? Ezequias está dizendo: olha, Senhor, o meu problema está aqui. Pode entrar, criança, fique à vontade.
O meu problema está aqui, mas o Senhor está acima do meu problema. Qual é o seu problema hoje? Qual é o seu problema hoje? Nosso Deus, irmã, está acima dos nossos problemas. Ele está no céu, aonde Ele dá ordens. E todos se sujeitam, até os demônios. Essa é a confiança diante dessa ameaça. O que foi que Senaqueribe tinha dito? Que loucura é essa que você está achando que seu Deus vai te salvar? Você está achando que teu Deus pode te salvar de alguma coisa? Você vai ver, quando esse coronavírus passar, você vai ser desempregado, você vai passar fome. E nada de Deus. Nesses momentos, irmãos, nós nos voltamos ao nosso Pai que está no céu. Eu ganhei um presente dos irmãos no ano passado, não foi o ano passado? Um quadro de Elias. E ele fica num quartinho que tem lá em casa, onde o pessoal guarda as coisas. E eu uso aquele quartinho para orar. Tem uma cadeira naquele quartinho, uma cadeira bem antiga, que fica lá. E aí toda vez que eu vou vir para cá, ou que eu chego daqui, eu apago a luz do quartinho, fico lá sentado. Em cima do quarto, atrás da cadeira tem o quadro de Elias. Eu fico lá orando, refletindo sobre o que foi pregado aqui no culto. É o nosso Pai, irmãos, que é o nosso Deus e que é o Criador de tudo e de todos. Contemplar isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és Deus. Ó, qual foi a afirmação de Senaqueribe por meio de Rabsaque? Qual é a diferença do seu Deus para os outros deuses das outras nações que eu dominei? Toda a diferença. Porque somente o Deus de Israel é Deus. Meu irmão, eu não tenho nada contra os espíritas. Agora a crença deles é falsa. Os budistas acreditam falsamente. Os islâmicos também. O único e verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia. Por mais que isso pareça ser soberba da nossa parte, quer dizer que só o seu Deus é que é alguma coisa? Ô irmão, posso fazer o quê? Essa é a verdade. Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és Deus, só Tu és Deus, Senhor. E ninguém é como Tu, Senhor. De todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Você vai chegar na Índia e você vai ver que eles adoram milhares de deuses. Quem foi que fez a Índia? Foi o Deus que está no céu. Você pode chegar em algumas tribos ainda do Amazonas que estão adorando ao Deus Sol, a Deus Lua. Quem foi que fez o Sol e a Lua? Foi Deus. Você vai chegar, irmãos, no Oriente Médio, você vai ver as pessoas adorando Alá, que não existe. Porque quem foi que fez aquela terra que eles estão morando? Foi o Deus que criou o céu e a terra. Independentemente, irmãos, do que as pessoas digam, só Deus é o Senhor. O profeta Elias subiu ao monte com 400 profetas de Baal. Vocês querem ver quem é Deus? Então vamos ver. Vamos lá, fala para Baal, mandar fogo do céu. E a gente já sabe o que foi que aconteceu. Hoje nós vemos, irmãos,
toda a diferença entre aqueles que creem e os que não creem. Nesse momento de grande turbulência, muitas pessoas buscam refúgio na bebida. Por que você acha que essas pessoas estão com som alto e bebendo? Porque elas estão com medo. E a maioria das pessoas bebe para esquecer o medo, para tentar criar uma realidade paralela. Mas uma hora essa música vai parar, o efeito do álcool vai passar, e essas pessoas vão ver que o problema está maior ainda. E o problema delas maior não é aqui na terra, é depois da terra. Porque já não existe. Já vai levar já um monte de gente para o inferno. Então aqui a gente observa, irmãos, que os nossos inimigos de hoje, aqueles que se levantam contra a obra de Deus hoje, nada mais são do que a continuidade daqueles que sempre se levantaram contra a obra de Deus. Então Ezequias ora e diz, versículo 16: inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Olha que coisa linda, irmãos. Nós temos um Deus que se inclina para nos ouvir. A ideia aqui não é que Deus não está ouvindo de longe e que Ele precisa chegar pertinho para poder ouvir, porque senão Ele não ouve. Deus sonda mente e coração. A ideia aqui é a ideia de um Deus que ama cuidar dos seus filhos. A ideia de se inclinar é uma ideia de carinho, é uma ideia de proteção, como Jesus diz: como eu queria fazer com vocês, como a galinha faz com os seus pintinhos. Essa é a ideia de um amor protetivo. Esse é o Deus que se inclina, como uma mãe que se inclina para cuidar do seu bebê. E Deus é assim com o seu povo, que Ele ama. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Você acha que Deus não está vendo o que estão fazendo com ele? As afrontas que têm partido do meio evangélico e de fora do meio evangélico. Deus está vendo tudo isso. Só que a grande questão é que Deus não é como eu e você. Eu e você ouvimos uma coisa que a gente não gosta e a nossa paciência é tão curta e rapidamente a gente já responde achando que isso vai resolver algum problema. Deus não é igual a gente. Deus é longânimo. A palavra longanimidade, ela tem uma proximidade com o controle que o arqueiro tem sobre a corda que vai disparar a flecha. E ele tem que saber o momento exato de largar a corda para que a flecha atinja o alvo. Essa é a ideia. Deus sabe o momento certo de descer o seu juízo. Ele não vai antecipar isso. E ele nem vai postergar. Ele vai fazer tudo na hora certa. E aqui ele diz, versículo 17: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Irmãos, tem alguma coisa que lhe preocupa? Faça como Ezequias. Sabe o que Ezequias está fazendo, irmãos? Seguindo um conselho que o Espírito Santo ia usar o apóstolo Paulo para dizer para a gente. Você está preocupado com alguma coisa? Apresente diante de Deus. Não é o que está escrito em Filipenses? O apóstolo Paulo diz: o que está te deixando ansioso? Ansiosa? Apresente diante de Deus com orações e súplicas. E Deus irá trazer paz que excede todo entendimento ao seu coração e à sua mente. Perceba, irmãos, que muito antes do apóstolo Paulo escrever essas palavras
na carta aos Filipenses, o Espírito Santo já estava agindo por meio do rei Ezequias. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Irmãos, eu vou perguntar uma coisa para você. Eu e você temos muitos pedidos a Deus. Mas eu lhe pergunto, quantos desses pedidos glorificam a Deus? Sabe, Tiago vai falar sobre isso. Ele diz, nós pedimos muitas vezes e não recebemos porque pedimos mal. Vamos imaginar que você pediu um aumento de salário. Para quê? Vamos imaginar que você pediu que Deus te ajudasse a evangelizar o seu chefe. Para quê? Para o seu chefe abonar suas faltas? Para o seu chefe, né, te dar uma promoção? Oh, meu Deus! Às vezes a gente pede, Senhor, evangeliza o meu cônjuge, né? Se for o marido que é crente, evangeliza minha esposa. Se for a esposa que é crente, evangeliza meu marido. Para quê? Porque você quer de fato que ele seja regenerado e salvo? Ou porque você quer melhorar a sua vida matrimonial? Os ímpios também querem melhorar a sua vida matrimonial. Perceba, irmãos, nós precisamos muitas vezes refletir sobre os nossos pedidos. Os nossos pedidos são como um termômetro da nossa vida espiritual. Sabe, a Bíblia vai dizer que tudo que nós pedimos, devemos pedir em nome de Jesus. Você sabe o que significa pedir em nome de Jesus? Para nós, muitas vezes que vivemos em uma cultura ocidental, nós não entendemos o significado dessa expressão. A ideia de em nome significa, é como o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele está representando os interesses dele nos Estados Unidos? Não, ele está representando os interesses de quem? Do Brasil. Ele pode chegar lá, né? Ô, Estados Unidos, aí eu estou querendo emprego para minha filha, eu estou querendo, sabe, um carro aí, como é que vai ser? Eu sou o embaixador do Brasil, e aí, você vai fazer o que por mim? Meu filho, se ele fizer isso, ele deve perder seu emprego, porque não é isso que a função dele exige dele. Então, a ideia de em nome de Jesus é, se Jesus estivesse em meu lugar, ele faria esse mesmo pedido que eu estou fazendo agora. É por isso que a Bíblia diz, tudo que você pedir, peça em nome de Jesus. Existe um filme que eu não aconselho que vocês vejam, porque esse filme não presta para nada. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse filme não presta. É um filme totalmente antibíblico, que faz apologia à teologia da prosperidade. Não é bom. Mas a ideia, o nome do filme é bom. Em nossos passos, o que faria Jesus? E essa é uma reflexão que todo cristão tem que fazer. No meu lugar, diante desse problema que eu estou passando, como Jesus agiria? Como Jesus apresentaria esse problema ao Pai? Jesus é o nosso referencial, irmãos. Ele é o nosso paradigma. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Mestre, a qual nós devemos nos espelhar em tudo. Ele mesmo diz que o discípulo tem que ser igual ao seu Mestre. Então Ele é o nosso espelho. Por isso que na carreira que nos é proposta, nós devemos estar olhando para Ele. Então o que Ele pediria no nosso lugar? Por isso que esse pedido aqui do rei Ezequias não é um pedido egoísta, simplesmente para que ele fosse livre, o povo dele fosse livre. Não, ele está preocupado com a glória de Deus. A gente vai ver esse sentimento em um outro homem de Deus chamado Neemias. Neemias era copeiro lá na Babilônia, tinha uma boa vida na Babilônia,
Muitas pessoas pregam de uma maneira totalmente equivocada esse texto, como se Neemias fosse um empregado e Deus exaltasse ele, colocando ele governador. Meu filho, Neemias tinha uma vida maravilhosa na Babilônia. Ele era homem de confiança do rei da Babilônia. E ele abre mão do conforto e segurança que tinha na Babilônia para vir reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava destruído. Por quê? Porque ele amava o Deus de Israel. E ele sabia que o desejo de Deus era que a sua cidade fosse reconstruída e que o seu templo voltasse a ser reconstruído para que pudesse o seu povo adorá-lo novamente. Quando ele tem notícia de como estava a cidade de Jerusalém, o que é que ele faz? Ele chora. Ele não está pedindo para ser exaltado como governador. Não, ele está pedindo: Senhor, deixa eu te servir. Com esse pouco de vida que eu tenho, Senhor, deixa eu te servir, que eu tenho utilidade a ti, Senhor. E ele abandona o conforto da Babilônia para colocar sua vida em risco, porque a gente que já leu o livro de Neemias viu como foi perigoso o ministério de Neemias. Os samaritanos o tempo todo ameaçavam invadir tudo e matar todo mundo. Então, irmãos, é isso que tem que nos mover. Nós temos orado para que Deus nos ajude a evangelizar. Mas sabe quando é que isso vai acontecer de verdade? Eu creio que vai acontecer logo, em nome de Jesus, quando nós estivermos dispostos a dar a nossa própria vida para que outros tenham vida em Cristo Jesus. Quando a gente deixa de lado os nossos interesses pessoais, para que o nome de Cristo seja glorificado. Essa é a oração do rei. Para que todos saibam que tu és o Senhor, o Deus do céu. Como foi a oração de Elias no Monte Carmelo? Ó Deus, para que todos saibam que só tu és Deus. E eu acho maravilhoso, irmãos. Qual é a promessa que Jesus fez para mim e para você? Todo aquele que bate, a porta lhe será. Todo aquele que pede, todo aquele que busca, acha. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá Deus que é bom. Olhe como uma oração sincera é respondida rapidamente. Ezequias orou, e ele orou em secreto. Mas o Deus que ouve em secreto enviou a resposta. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, é o profeta Isaías, viu? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ó Ezequias, o Deus que você estava falando, ele mandou um recado para você. Já pensou? Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Não foi o pedido de Ezequias? Senhor, ouve. Inclina os teus ouvidos e ouve, Senhor. Eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Olha o problema de Senaqueribe, meu irmão. Senaqueribe, você sabe com quem foi que você arranjou o problema, Senaqueribe? Irmãos, quando o ímpio se levanta contra Deus, sabe o que é que Deus faz? Ele ri. Você já imaginou quando você tem uma criança de 1, 2 anos que está tentando fazer cabo de guerra com o pai? O que é que você acha que vai acontecer? E eu estou dando um exemplo bem pequeno. E a força de Deus é infinitamente superior à força do pai em relação à criança de 1, 2 anos.
Quem você acha que vai vencer esse cabo de guerra? Sabe? Versículo 22. A quem afrontaste, a quem blasfemaste? Versículo 23. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e seus cipestres escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado, agora porém as faço executar. Eu quis que tu reduziste as montanhas de ruínas às cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andarão cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como erva do campo, e a erva verde, o capim dos telhados, e o cereal queimado, antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Olha o que Deus está dizendo. Sabe, irmãos, é engraçado, todas as vezes que de alguma forma a gente se levanta contra Deus, a gente fica envergonhado. Aqui a gente está vendo o rei ímpio se levantar contra Deus, mas a gente vai ver, por exemplo, o caso de Jó. Quando Jó se encontra com Deus, o que ele faz? Deus, eu quero entender o que está acontecendo. E Deus diz: vem cá, Jó, quando eu criei tudo, você estava onde? Como é que eu vou explicar alguma coisa para você? Não, vamos imaginar que entrasse aqui na noite de hoje uma pessoa com doutorado em física quântica, e ele fizesse uma daquelas equações que toma às vezes o quadro todo aqui, e ele começasse a explicar para você. Você ia entender alguma coisa? Eu não ia. Irmãos, quem você acha que é mais sábio? Aquele homenzinho que decorou física quântica na faculdade, ou Deus? Percebe, irmãos, que para Deus conversar com a gente, Ele tem que descer muito. Porque isso daqui, ó, mas eu conheço o teu assentar e o teu sair. Olha o que ele está dizendo. Senaqueribe, você acha que eu não conheço você não, Senaqueribe? Senaqueribe, você acha que eu não conheço os seus medos? Você acha que eu não sei dos seus receios? Por mais que o homem, né, tenha essa aparência muitas vezes de soberba, de que não tem medo de nada, todos têm medo. Todos. Versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz. Olhe, como é que você põe um anzol no nariz? Isso é quando você pega o quê? Um peixe. Será que você está dizendo que você é o maior homem da terra, né? Eu pego você, será que como um peixe? Eu boto o meu anzol e trago você assim, e faço com você o que eu quisesse naquele. E aí, meu filho, o que você tem a me dizer? Você tem um problema? Eu tenho um Deus todo-poderoso para te apresentar. Por causa do teu furor contra mim, por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, e eis que porei um anzol no teu nariz. Tem uma hora, irmãos, que a paciência de Deus acaba. Por isso que a gente tem que pregar como se fosse a última oportunidade, porque um dia vai ser. O irmão José, que tem essa veia clara de evangelismo, ficamos muito felizes como Deus usa o irmão. Ele já evangelizou algumas pessoas que faleceram, não foi, irmão? Algumas pessoas. Algumas. Não foi nenhuma nem duas, não. Algumas. Olhe, alguns desses evangelismos eu presenciei. Olhe, existe o céu, existe o inferno.
E se você não crê em Cristo, quem perde é você. Muitas vezes as pessoas acham que nós estamos evangelizando para ela porque queremos o dinheiro dela. Queremos que ela venha para aqui para a igreja. Queremos que ela se torne evangélica. Meu filho, de forma alguma. Eu quero que você vá para o céu. É isso que eu desejo. Todos nós aqui, quando evangelizamos, qual é o nosso desejo? Que as pessoas se arrependam e tenham um relacionamento sincero com Deus, e eles terão o privilégio de congregar. Mas a maioria das pessoas que a gente vai evangelizar, a maioria delas não vai dar ouvido. E o motivo é a arrogância. Por que eu preciso me submeter a esse Deus dessa forma? Eu já ouvi dezenas de vezes, eu creio que vocês todos já devem ter ouvido expressões como: eu adoro a Deus do meu jeito. Eu tenho o meu relacionamento com Deus. O meu. Meu filho, eu quero dizer que o seu relacionamento com Deus, se for fora da Bíblia, não vale. A não ser para te condenar. Então aqui ele diz: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, nada é mais arrogante do que negar o convite da graça. Deus tem enviado servos, Deus tem colocado fome em algumas pessoas que estão aqui com a gente nessa noite, de evangelizarmos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar lá em Córrego de Farias. E o nosso desejo é que toda aquela localidade seja alcançada. Mas infelizmente, e os irmãos que moram lá sabem disso, muitas pessoas dizem: meu irmão, eu até gosto do seu convite, né? Mas eu tenho o meu jeito. Eu não sou muito dessa religião de crente não, viu? Não, eu já tenho a minha igreja. E aqui a gente percebe o que vai acontecer. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. A gente faz isso com quem? Um cavalo. Sabe quem é o melhor domador de touro brabo de todo o universo? Deus. Deus disse para Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão era uma espécie de espora, né, de ferro pontudo assim, que se colocava no touro para ele obedecer o seu dono. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, o freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eu acho tão lindo. Olha, irmãos, deixa guardado aqui 2 Reis 19. Abra comigo, por favor, em Apocalipse. Amém? Esse negócio de microfone é bom, né? Amém? Versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Você sabe o que significa Filadélfia? Amor de irmão. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha. Percebeu quem é que manda? Quem é que abre e fecha? Quem é? Deus. E se o homem quiser mandar fechar e Deus disser que não fecha, quem você acha que tem o mais poder? Eu também penso assim. Conheço as tuas obras. Vocês todos que estão aqui, desde a pequenininha aí, linda do lado de Rita, você também, Estelinha, não adianta baixar o olhinho não. Deus conhece as suas obras.
Ele sabe de tudo que a gente tem feito. Tudo, 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 tudo. Tá vendo? Ele conhece você, sabe até o que você comeu hoje, viu? Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Você percebeu porque alguns irmãos aqui estão sedentos de evangelizar? Irmão Zé Carlos mesmo, ele está sedento de evangelizar o São Marcos. Já falou, não foi, seu Zé Carlos? Várias vezes. E a gente também está nesse desejo de chegar lá chegando. De preferência com os acordes assim bonitos, né? Vai fazer uma adaptação no carro de Quinho, vai botar um tablado em cima assim, o irmão José vai subir, eu vou ficar embaixo e descer dele. Por que, irmãos? Porque a gente sabe que Deus tem colocado uma porta aberta. A gente chegou aqui no Alto das Pombas há quantos anos? Vai fazer 6 anos. Uma porta aberta. Ia ser um estudo bíblico. Teve um irmão chamado Antônio Carlos que achou que era só uma oração. Olha, enganaram ele. Chegou um pastor doido para fazer um estudo bíblico. Deus tem colocado uma porta aberta, irmãos. É por isso que a gente dorme tendo esse vazio muitas vezes no peito de que ainda falta coisa para fazer. É aquela sensação de que ainda tem coisa a ser feita, ainda tem gente a ser alcançada, ainda tem palavra a ser dita, ainda tem terreno a ser caminhado, ainda tem parede a ser levantada, ainda tem caixa de som a ser ligada. Sabe? Porque Deus tem posto uma porta aberta diante da gente. Salvador inteiro está aberto, irmão. Oh, glória. Deus é bom. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode, nem a legião de demônio, nem prefeito, governador, traficante, ninguém. Não existe autoridade humana que se sobrepõe à autoridade de Deus. Nem o próprio Senaqueribe, que se achava o bambambam. Eu sei que tens pouca força, percebeu? Quantas vezes a gente chega aqui na reserva da reserva da reserva, parecendo alguns carros aí que param e a gente tem que ir pegar no combustível, no posto e depois voltar para pegar uma garrafa, cortar. Né, irmão? Eu sei que você tem pouca força, às vezes o carro deve ter uma folgada. Às vezes o motorista de ônibus passa direto. Eu sei que você tem pouca força, meu filho. Às vezes a coluna dá uma travada, às vezes é a garganta, às vezes é o bolso. Eu sei, todo mundo aqui está aqui porque tem pouca força, meu filho. Todos aqui são pobres em espírito, senão o reino dos céus não seria nosso. Eu sei que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha a importância. Não podemos adulterar o evangelho como tem se tornado o costume de alguns. E nem podemos negar o testemunho de Cristo. Talvez eu e você ainda não consigamos fazer determinadas coisas, mas isso não significa que elas não devam ser feitas. Muitas pessoas vêm até mim e dizem: mas pastor, ninguém pode viver desse jeito. A gente tem que viver. A gente pode até não estar conseguindo, mas a gente está lutando para conseguir. Eis que farei com que alguns que são sinagoga de Satanás. Quem é sinagoga de Satanás? São os falsos crentes. Aqueles que se dizem de Deus e não são. A maioria. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Todo falso crente, ele é o quê? Um mentiroso. Ele adora a Deus em carne e mentira. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eis que farei com que eles
venham até ti, se prostrem aos teus pés e conheçam que eu te amei. É isso que Deus está fazendo com Senaqueribe. Senaqueribe, eu vou lhe mostrar quem eu amo e como eu trato as pessoas que eu amo. Você vai ver. Você não disse que eles não têm Deus, que eles não têm ninguém, que eles estão largados, que eles são um nada? Você vai ver. A Bíblia vai dizer que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. O ímpio talvez não dê nada por você, mas Deus envia anjos para recolher a sua alma e levar para o céu, como fez com Lázaro. Então ele diz aqui: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre toda a terra. Somos nós, irmãos, a igreja. Então veja que aquilo que Senaqueribe passou, nós também iremos passar. Perdão, aquilo que Ezequias passou, nós também iremos passar. Os Senaqueribes da vida estão por aí, tentando amedrontar os crentes e fazê-los retroceder na fé. Mas o Senhor diz aqui no versículo 28, do capítulo 19 de 2 Reis: eu farei você voltar pelo caminho de onde vieste. Você aí que está dizendo que vai fechar a igreja, você vai voltar pelo caminho que você veio. Você que está tentando implodir a igreja, tentando destruir a igreja de dentro para fora, como nós vimos no capítulo 20, que no nosso meio se levantarão pessoas falando palavras pervertidas com o objetivo de levar alguns consigo. Deus está de olho em vocês. Versículo 29. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas e comei os seus frutos. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que as pessoas se preparassem para o futuro. Deus estava dizendo para aquele povo: olhe, eles criaram uma grande destruição. Toda a plantação de Israel, todo o território de Judá, perdão, estava destruído. Foi o que a gente leu aqui, que o rei da Síria destruiu as cidades fortificadas e Judá ficou restrita a Jerusalém. Mas Deus está dizendo: ó, fique tranquilo, vocês vão voltar a ter o domínio nas cidades que Senaqueribe tomou. Senaqueribe está dizendo que ele vai tomar Judá, né? Não, ele não vai tomar Judá. Vocês é que vão voltar a ter domínio ao território que é de vocês. E o que ele está falando aqui, irmãos, é a preparação de um solo. Olhe, este ano comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Ele está falando dessa libertação do povo, e que o povo deveria preparar-se para voltar ao trabalho. Sabe, isso é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um período de quarentena, não é isso mesmo? Chamado de isolamento social. Quando as pessoas estavam sobre um cerco, elas ficavam todas dentro da cidade e os inimigos ficavam ao derredor, tentando invadir a cidade, esperando acabar o alimento, esperando acabar o mantimento de água. E o Senhor está dizendo aqui: olha, esse cerco não vai durar muito tempo. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Sabe, irmãos, todos os dias na nossa vida é um tempo de recomeçar. Quantas horas tem o nosso dia? 24 horas, amém? Hoje é o dia 26 de abril de 2020. Amanhã vai ser dia 26? Não.
Amanhã é tempo de recomeçar. Todos os dias eu preciso renunciar a tudo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Todos os dias eu preciso buscar de novo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui ele diz, olhe, versículo 31, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará. Quem é que mantém a igreja? O zelo do Senhor. Você percebeu como é que Cristo ama a igreja, minha irmã Massinha? Você já viu? Como ele ama com 12 anos de idade. Você está com quantos anos, José? 12. Pois é, com sua idade, Jesus já estava conversando com os doutores da lei de igual para igual. No final do culto eu vou fazer umas perguntas para você, se só vou deixar. Viu? Pode? Pronto. Porque não era assim, Jesus com 12 anos? Não vai ser eu não, vai ser José, que é o mais espiritual. Vai ser de José para José. Tá vendo? Você não tem 12 anos? Pois é, Jesus tinha 12 anos quando estava conversando. E ele ficou 3 dias no templo. Você vai ficar 3 dias na igreja, lá com José, do CAC. Misericórdia. Conversando com ele, para saber se é crente de verdade. Viu? Jesus. É, não olhe para trás não, meu filho. Ajuda minha ovelhinha. É. 12 anos, irmãos. E a mãe dele chegou e disse com o pai, meu filho, que é isso que fizeste conosco? Eu estou na casa do meu pai. Estou tomando conta dos negócios do meu pai. 12 anos. Com 30 anos ele expulsa os cambistas e dizem, o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Você acha que Cristo não ama essa igrejinha desprezada? Por que você acha que essa porta ainda se abre? Toda terça, sexta, sábado e domingo. O que você acha? O zelo do Senhor fará isso. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que em todo o nosso evangelismo não depende de quem quer e nem de quem corre. Eu e você vamos nos afadigar para levar a palavra de Deus aos ouvidos. Mas somente o Espírito Santo pode plantá-las no coração do pecador. E por isso devemos orar. Antes do evangelismo, durante o evangelismo e mesmo após ele. Para que aquela semente que achou um solo possa crescer e frutificar. Aleluia. Versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade e nem lançará nela flecha alguma. Ó, aquele que disse que emprestava o quê? 2.000 cavalos. Já imaginou? Camarada chega para você e diz, ó, você vai passar fome. Para você não passar fome, eu vou dar uns quilos de feijão para você. Tem irmão que diz amém, glória a Deus. Né? Não, você não vai dar nada. Você não vai dar nada, porque meu filho não vai precisar de nada de você. Eu é que vou dar para ele. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei de Israel, do rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Antigamente, irmãos, as pessoas pegavam aqueles grandes troncos e tentavam arrombar os muros. Eu creio que vocês já devem ter visto esses filmes históricos, né? Como as pessoas tentavam invadir as cidades fortificadas. Vocês não vão fazer isso não. Vocês não vão chegar tão perto assim não. Eu não sei se vocês se lembram, irmãos, que alguns anos atrás teve uma grande quebra quando a Bolsa de Nova York quebrou. Vocês se lembram? Acho que foi em 2012, não foi? Foi nesse período, não foi? 2012, 2011, não foi? Hã? Só quem tem dinheiro para saber. Mas na verdade é isso. Todo mundo pobre sofreu com isso. Porque a quebra quebrou bolsas do mundo inteiro.
Várias empresas foram fechadas, milhões de pessoas perderam seus empregos, inclusive gente que nem sabia o que era a Bolsa de Nova York. Vários comércios fecharam, ninguém tinha dinheiro. E um monte de gente dizia: ó, vai passar fome, vai... E aí, meu filho, como é que você está? Eu acho que alguém aqui, a maioria está acima do peso, não está não? Eu acho que a possibilidade aqui é mais a gente ter um probleminha, né, de gordura no sangue do que problema de escassez de alimento, não é não? Deus guarda o seu povo. Glória a Deus, obrigado. Olha, tem uma frase que foi escrita por Davi quando ele era bem velhinho. Eu fui moço. Davi começou a andar com o Senhor ainda jovenzinho. Você lembra quando ele cuidava das ovelhas do papai dele? E aí vinha o urso, veio o leão, e ele está lá protegendo. E ele diz: olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua posteridade a mendigar o pão. Será que essa realidade vai mudar? Não, irmão. Porque o nosso Deus não muda. O autor da carta aos Hebreus nos assegura que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Por isso ele diz: esse rei, ele voltará pelo caminho de onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade. Irmãos, quando Deus defende a nossa causa, e aí? Quem é que pode contra Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está dizendo: Jeremias, ó Jeremias, você vai pregar, e um monte de gente vai se levantar contra você, Jeremias, mas eles não vão te matar. Eu creio que a maioria de vocês aqui já leram o livro de Jeremias. Como foi difícil a vida de Jeremias, não foi? Calabouço, espancamento, ameaça. Alguém matou Jeremias? Por quê? Porque Deus disse que não mataria. Vontade não faltou. Mas quem é que manda? Os irmãos de José queriam matar José, os filhos de Jacó. De uma raiva enorme, eles desejavam a morte de José. Mataram. Aqueles 40, eu acho que eles morreram de fome, porque eles disseram: a gente só vai comer se matar Paulo. Não mataram, então eu acho que morreram de fome. Ou morreram de fome ou quebraram o juramento. Das duas, uma. Não é não? Não está escrito lá em Atos? Eles fizeram juramento lá. Eu não sei se eles juraram de dedinho, não sei que juramento foi aquele. Só daqui, quando a gente matar Paulo, que a gente vai comer. Mataram Paulo. E aí, meu irmão? Operando Deus, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Eu defenderei esta cidade. Eu acho tão lindo, irmãos, quando Jesus olha para Pedro. Pedro não está fazendo a mínima ideia do que Jesus está falando nessa altura. Mas eu espero que vocês saibam. E eu também. Capítulo 16 de Mateus, Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está ouvindo, Pedro? Por que você acha que Pedro teve toda aquela ousadia no dia de Pentecoste? E quando ele estava diante do Sinédrio por 2 vezes? E quando ele estava preso com Herodes lá, que Herodes mandou prender ele e Tiago? De onde é que vinha toda aquela confiança de Pedro? A certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Percebe, irmãos? Que nós fazemos parte de uma obra invencível. Por mais que sejamos fracos,
O nosso Deus não é forte. Ele é onipotente. É diferente. Se ele fosse forte, já seria muita coisa. Mas ele é onipotente. Ele pega pessoas fracas como nós e usa poderosamente para a sua glória. Você já imaginou a sombra de alguém curar? Pois é, a sombra de Pedro curava. Você já imaginou o tempo voltar atrás? Tem um filme que lançaram há muito tempo atrás, na época que eu era adolescente, De Volta para o Futuro. Era quando voltava atrás no tempo, né? Pois é, aquele dali é gente invejosa de Deus, que não consegue voltar no tempo, porque Deus voltou no tempo. Esse rei aqui vai dizer: Senhor, me dá uma prova de que de fato eu vou ser curado. O que é que você quer, Ezequias? Eu quero que o tempo volte. Tá bom, Ezequias, eu vou voltar o tempo para você. E quando o povo de Deus estava guerreando, e eles estavam em território inimigo, e se o sol se pusesse, ficasse escuro, eles iam perder, porque o povo da região conhecia a região e iam ter, sabe, esse ganho sobre eles, essa vantagem sobre eles. E aí o povo orou e o sol não se pôs. Você já imaginou? Irmão, você já imaginou? O sol, tá lá o sol. E aí, Deus, está na hora de eu me pôr. São 6 horas. Não, sol, hoje não. Hoje fica aí. Ô Deus, o Senhor me mandou que todas 6 horas da tarde eu tinha que vir para baixo. Mas hoje, sol, você não vai vir para baixo. Bom, Deus, o Senhor que me fez, eu vou ficar aqui. Você imaginou um Deus que manda no sol? Um Deus que diz para o mar: mar, abre aqui, mar. Mas Deus, é para a gente ficar tudo junto. A água não fica separado, Deus. Mas eu quero que fique água. Bora, separa, que o meu povo vai passar aí pelo meio. É que a gente se esquece, irmão, que o nosso Deus faz isso. E se por acaso ele não quiser abrir a água, o que é que ele faz? A gente passar por cima dela. As águas não te submergirão, nem o fogo queimará a sua terra. Está lá em Isaías. Se Deus é por nós, aí vem um diabo e diz que a gente sem dinheiro vai sofrer, vai passar isso, vai passar aquilo. Irmão, você acha que Deus precisa de dinheiro? Você acha mesmo? Que o Deus que é o dono do ouro e da prata, a ideia de Deus ser o dono do ouro e da prata não é que ele é o dono da casa da moeda que faz o real, ou o dono da casa da moeda que faz o dólar. Não, quando ele diz que Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono de toda a riqueza que tem no mundo. Por quê? Porque ele é dono do mundo. É como, por exemplo, vamos imaginar o irmão Calmon tem uma fazenda de 50 mil hectares em São Felipe. Aí Calmon está dizendo: meu filho, 50 mil hectares é uns 5 São Felipe. São Felipe deve ser pequenininho. Então, aí vamos imaginar que você encontra lá uma reserva enorme de ouro dentro da fazenda. De quem é? Do dono da fazenda. O que está lá dentro é o quê? É dele. Então, irmãos, o Deus que fez o mundo, qualquer riqueza que tenha no mundo, de quem é? É dele. Não é dizendo que Deus é dono do dinheiro, porque isso é muito pouco para Deus. Deus precisa de dinheiro. Meu filho, Jesus nem dinheiro tocava. Ele mandava quem pegar dinheiro? Judas. E eu acho tão lindo a lição dos apóstolos. Quando alguém vinha trazer oferta para os apóstolos, eles diziam o quê? Coloque no chão. O que está escrito na igreja, lá em Atos? E traziam as suas ofertas e colocavam aos pés. A ideia é para dizer: aqui na igreja, dinheiro não tem prioridade. Está no chão. A gente vai usar quando Deus mandar e como Deus mandar para a gente usar. Mas não é a nossa prioridade, está no chão. Ele não está aqui não, ele está no chão. Colocavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Para dizer: os apóstolos estão aqui atrás de dinheiro. Eles estão atrás de agradar a Deus.
É por isso que a gente olha para a Bíblia e vê isso. Porque eu defenderei esta cidade. Quem defende a igreja? Me diga aí, irmão. Por isso que quando entra um endemoniado, quando chega na igreja um homem armado, como já chegou, quando muitas vezes a gente pensa que não vai ter condições de arcar com os débitos, a gente olha para aqui e diz: eu defenderei a cidade. Para livrar por amor de mim. Por que Deus cuida da nossa pequena congregação? Porque Ele escolheu amar a gente. A gente não deu razão nenhuma para Ele amar a gente. Mas Ele disse: eu vou amar você. Eu vou amar esse Paulo aí. Esse Paulo não queria nada comigo. Dá um trabalho danado, para a esposa, para os filhos, todo mundo. Mas eu vou amar. Eu vou amar ele. Regenera. Pronto, acabou. Agora esse tal desse Paulo, meu filho, só quer saber de culto. E agora, meu filho, ele quer saber um negócio de tirar louvor. Não tem os mágicos, não tira coelho da cartola, ele tira louvor do violão pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando o Deus que transforma um leão em ovelha, meu filho. Esse é o Deus da Bíblia. Ele faz isso por amor a Ele. Sabe, é maravilhoso pegar um açougueiro, meu filho, e tirar os pecados dos outros, inclusive o dele. Deus é assim, irmão. Glória a Deus. Porque Deus diz: por amor a mim e por amor de meu servo. E a referência aqui, irmão, não é Davi, a referência aqui é Cristo. Por amor a Cristo, Deus nos salva. É o sangue de Cristo. Eu já quero concluir, irmãos, o horário já passou. Então, naquela mesma noite, demorou? Naquela mesma noite, percebeu, irmãos, que Deus pode mudar tudo na sua vida rapidamente? Você tem orado para que Deus propicie determinadas coisas para que você possa fazer a obra de Deus, amém? E se Ele mandasse isso hoje? Tudo bem, vocês estão pedindo aí, né? Uma Kombi, vocês estão aí, esse pastor maluco, que vai fazer um negócio em cima da Kombi para vocês evangelizarem nos bairros. É, né? Vocês estão orando, pronto, vou mandar. E aí, vocês vão fazer o quê? Quando eu mandar o que vocês estão pedindo, vocês vão fazer o quê? Vocês estão me pedindo folheto, né? Eu vou mandar. E aí, vocês vão fazer o quê? Eu vou mandar. E aí, vocês vão fazer o quê? Sabe, irmãos, vai ter uma hora que vai acabar as nossas desculpas. Tomare que ela acabe hoje. Porque eu vou dizer, é tão bom a gente fazer a obra de Deus. Eu oro para que eu e você sejamos tão cheios do Espírito Santo que a gente não consiga ficar calado em relação ao Evangelho do nosso Senhor. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Você sabe o que é isso, irmãos? Irmãos, tem cidades grandes que não têm essa quantidade de habitantes hoje. Sabe, imagine na proporção de habitantes do mundo, quanto 185 mil era. Era como se hoje fosse talvez 10 milhões de pessoas. Um anjo sozinho vai e mata todo mundo, irmãos. Deus podia enviar uma legião de anjos, mas por que Deus está fazendo isso? Porque aquele que se exalta, eu humilho. Isso aqui é uma humilhação para aquele que se exaltou.
Ah, Senaqueribe, você está dizendo que eu não sou Deus, que eu não livro meu povo, né? Pois é, eu vou enviar só um anjo. A palavra anjo vem da expressão mensageiro. Então ele está dizendo, olha, eu vou enviar só um mensageiro. Você disse que ia emprestar 2.000 cavalos para o meu povo, né? Meu povo não precisa de cavalo, não. Eu vou enviar um anjo. Que humilhação, né? Esses ímpios que se acham. Paulo, o que você quer, Paulo? Para você passar para o meu lado? Nada. Eu jamais passarei para o seu lado. Agora, se você quiser, pode passar para o lado de Cristo. É do lado que eu estou. $185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram... Você já imaginou se acordar de manhã e ver 185.000 corpos estendidos? A gente está vendo nessa pandemia aí, o coronavírus no mundo inteiro, eu acho que não chegou a matar isso. Pois Deus matou isso daqui numa única noite. E o povo acordou e está vendo 185.000 corpos jogados. Olha o desespero, irmãos. O ímpio é assim. Aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado sem que haja cura. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, se foi. Voltou, ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. Olha o que vai acontecer com o ímpio. Ele vai ser traído por outro ímpio. Sabe qual é o problema do perverso? É que sempre vai aparecer um mais perverso que ele. Sabe qual é o problema do esperto? É que sempre vai aparecer um mais esperto que ele. E feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat e Esradons. Seu filho reinou em seu lugar. Só até aí. Percebe, irmãos? Quando Deus livra o seu povo, eu quero dizer para vocês, eu não sei qual é o seu temor aqui. Algumas pessoas têm medo de perder o emprego, outras pessoas têm medo de ficar enfermos, outras pessoas têm receio de pessoas que amam ficarem enfermos e virem a óbito. Eu quero garantir a vocês que o seu medo, irmãos, não vai te ajudar em nada. A única forma do teu medo te ajudar em alguma coisa é quando o seu medo te coloca de joelho aos pés de Jesus, que enche você de fé. Quando pessoas com medo chegam perto de Jesus, o que é que Jesus normalmente diz? Não temas, crê somente. Creia e verás a glória de Deus. Quem quer a salvação? De vários entes queridos. Quem quer que o Evangelho entre poderosamente nessa comunidade aqui do Alto das Pombas? Nosso Deus pode. A questão é, a gente tem fé para isso? Se Deus descesse aqui hoje, nós sabemos que Ele está aqui, Ele é onipresente, mas se Deus descesse aqui hoje, é uma forma figurada de falar, e procurasse fé no nosso coração, Ele iria achar? Tem algum de nós que acredita mesmo que Deus vai trazer um grande avivamento aqui no Alto das Pombas? Eu acredito. Eu peço ao Senhor que Ele me ajude na minha pouca fé. Senhor, eu acredito, mas eu ainda desconfio da minha fé. Por isso me ajuda. Sabe o que pode nos ajudar, irmãos? E eu queria pedir isso a vocês. Vamos orar. Não somente aqui na igreja. Nosso estudo de hoje está concluindo. Nosso encontro de hoje está findando. Nós vamos ceiar. Já queria pedir que os irmãos distribuíssem os elementos da ceia.
Hoje nós vamos retornar aos nossos lares, com a graça de Deus, em paz. Mas amanhã a gente tem um estudo no Alto das Pombas, se Deus permitir. Cosmo de Farias, se Deus permitir. E pode ter certeza que tem 3 pessoas aqui que são do Alto das Pombas. O irmão Reginho, o irmão Comum, a irmã Rita, de Cosmo de Farias. Me perdoe, Paulo, é isso mesmo. De Cosmo de Farias. E eles vão ser alvos prioritários de Satanás, a partir de 0 hora de hoje. Satanás vai tentar, de alguma forma, perverter o coração deles, trazendo desânimo, tristeza. E a gente vai deixar isso sem lutar. A gente vai deixar que os irmãos fiquem na frente de batalha sozinhos. Não, irmãos, nós não vamos ser assim. Não mais. Quero pedir a vocês que a cada novo estudo, a cada dia, nós possamos começar o nosso dia. Vou dar um exemplo amanhã, né? O estudo em Cosmo de Farias. Vamos orar pelo irmão Calmon, pelo irmão Reginho, pela irmã Rita, eles que têm se dedicado a preparar o estudo lá para a gente. Os irmãos, o irmão Paulo que vai louvar lá, o irmão Quinho, o irmão Leão, que muitas vezes dá carona para as pessoas. Vamos interceder, irmãos, vamos orar por essas vidas. E juntamente com a nossa oração pelos servos de Deus, vamos orar para que vidas sejam alcançadas, para que aquelas pessoas que foram convidadas pelos irmãos sejam tocadas a ir para a reunião, para que cada vez mais aquele estudo seja uma porta para o céu, e que as pessoas possam enxergar isso, porque só quem abre visão espiritual é Deus. Terça-feira, se a graça de Deus permitir, vamos estar aqui de novo com o irmão José. E toda terça-feira ele sabe que é a mesma coisa, ataques o dia inteiro. Vamos orar por ele, irmãos. Pelo irmão Paulo, que vai estar aqui orando, junto com outras pessoas. Que possamos estar, irmãos, com as nossas mãos levantadas, intercedendo uns pelos outros diariamente. Essa foi a obra que Deus colocou na nossa vida. Essa congregação, ela é pequena, ela é simples, mas foi a congregação que Deus deu para a gente cuidar. Vamos orar. Uma das melhores formas da gente cuidar da nossa congregação é orando por ela, pelos irmãos que já estão aqui conosco, apresentando as obras que Deus já nos deu para fazer. Eu creio que Deus nos dará outra, eu creio nisso. Mas para a gente tem que ser fiel naquelas que Ele já tem nos dado. Ora pelo CAC, irmãos. Nos irmãos que estão lá, chegando, saindo. Vamos orar, irmãos. Principalmente, vamos orar uns pelos outros. Que nós não paremos aí, que possamos orar pelos que nos odeiam, pelos que nos perseguem. Mas devemos começar orando uns pelos outros. É isso que a ceia essa noite simboliza. Essa unidade que nós temos uns com os outros. Nós somos um só pão. Todos nós fomos regenerados por meio de um só sangue, que foi o sangue de Jesus. E é esse mesmo sangue que deve correr nas nossas veias. Somos todos irmãos aqui, filhos de um só Pai, que é Deus que está no céu. Devemos nos amar. E a maior demonstração de amor que podemos ter de um para com os outros é orar. Não existe nenhum bem maior que a gente possa fazer ao nosso semelhante, se não orar por ele. Depois de orar a gente pode fazer muitas coisas, mas antes de orar nada. Por isso, irmãos, que nessa noite, quando a gente for cear, que verdadeiramente o Espírito Santo confirme em nós esse sentimento de unidade e de amor recíproco que temos que ter uns pelos outros. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Nós podemos sentir, Senhor, o Teu amor.
pairando nesse lugar, enchendo cada coração. Obrigado, Deus, por ter nos amado primeiro, por ter nos propiciado desse amor, para que pudéssemos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, ó Pai, a nos movermos em amor e por amor. Que tudo que seja feito, Senhor, nessa congregação, através das nossas vidas, seja feito por amor. Aprendemos que sem amor nada vale, Senhor. Por isso nos ajuda. Se tem algum tipo, Senhor, de barreira, se de alguma forma, Senhor, nós deixamos de perdoar, se nós temos guardado algum tipo de rancor nos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, remove nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, a liberar o perdão e também a recebermos o perdão de Ti, para que possamos viver livremente, sendo amado por Ti e amando a Ti, Senhor, demonstrando o nosso amor por Ti, na maneira como nós amamos o nosso próximo. Ó Deus, abençoa a vida do irmão Calmon, da irmã Rita, do irmão Reginho, de todos aqueles, Senhor, que serão Teus instrumentos amanhã em Cosme de Farias, para que aquela porta que o Senhor abriu e ninguém pode fechar, continue levando pessoas para o céu, tirando as pessoas das trevas e transportando-as por Sua graça, pela palavra, para o Teu reino de luz. Abençoa, meu Deus, a vida de todos os nossos irmãos que têm se dedicado, Senhor, à manutenção dessa congregação local. Eu quero evitar falar nomes, Senhor, porque eu creio que todos aqui têm se afadigado de alguma forma para que essa porta aqui, Senhor, continue sendo a porta estreita que leva à vida eterna. Abençoa, Deus, a nossa pequena congregação com o Teu Espírito Santo cada vez mais a nos encher e gerar frutos em nós para a Tua glória, Senhor. Abençoa, meu Deus, a amada irmã Osana, enche ela de fé, de esperança, de amor. Como nós vimos aqui, Senhor, que por mais que seja grandiosa a enfermidade que ela tem enfrentada, em alguns momentos até assustadora, que o Senhor possa confirmar, Senhor, o Teu poder em consolar, confortar ela, tanto aqui na terra quanto no céu, Senhor. Abençoa a irmã Gisele, a pequena Helena, o ministério que o Senhor tem colocado, mesmo longe, na mão delas. Que vidas sejam, Senhor, alcançadas por meio desses vídeos, que sejam atraídas a um verdadeiro relacionamento contigo, Senhor. Ó Deus, eu oro para que o Senhor desperte em nós uma vida de oração, a começar de mim. Ó Deus, que possamos nos recolher hoje à noite, fechar os nossos olhos, nos colocar na Tua maravilhosa presença, Senhor, e esquecermos do tempo, Senhor, diante de Ti. Pois quando amamos alguém de verdade, nós não contamos o tempo que estamos ao lado dela. Ajuda-nos, ó Jesus, a termos esse relacionamento com o Pai, contigo, por meio do Espírito. Essa vida de oração, Senhor Jesus, aonde conhecemos a Ti e por Ti somos conhecidos, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para você mesmo e
E para os seus irmãos que estão aqui, eu vou orar por vocês.